Agora você vai ouvir uma reflexão bíblica para o seu dia com o pastor Udirley Nolasco. Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Udirley falando com você neste dia especial. Quero deixar uma meditação bíblica para todos no dia de hoje, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao diácono Hermilson que trabalha aqui nesta Rádio Boas Novas, de Plácido de Castro. Obrigado, diácono Hermilson. Que Deus abençoe você, sua casa, abençoe seu ministério e todos os ouvintes que estão neste momento ligados na programação. A palavra poderosa que eu quero deixar para você está em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Mas antes eu quero ouvir com você um louvor. Após o louvor eu volto e com certeza a gente vai meditar nesta palavra que vai nos abençoar neste dia. Em nome de Jesus, fique com esse louvor. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suportas, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Você foi chamado, é um escolhido. Você vai ser vaso usado por Deus. Já começa a prova, Deus está trabalhando. Os teus olhos choram, Deus está te moldando. Deus não dá a prova que tu não suporte, pois toda vitória tem que ter um preço. Deus agita o mar, remove montanhas. Deus faz mais que isso para te ajudar. Às vezes o barro é muito amassado para fazer o vaso como Ele quer. Passa tudo isso, chega as boas novas. Quem te viu no vale vai se admirar. Esse é o nosso Deus, Rei do universo. Nada é impossível para o nosso Deus. Ei! Tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz, tudo Ele faz. Você foi chamado, é um escolhido por Deus.
Estamos de volta, meus amados irmãos. Após esse louvor, já peço que você acompanhe em sua Bíblia Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Meus queridos irmãos, o livro de Gênesis é o começo de toda a história revelada na Bíblia Sagrada. Nele vemos não apenas a criação do mundo, mas também o início do relacionamento de Deus com todos nós que estamos neste mundo. Meditar em Gênesis é lembrar que a nossa vida não é fruto do acaso. A nossa vida não é fruto do Big Bang, como diz a ciência, mas do propósito de um Deus soberano, amoroso e fiel. E a palavra de Deus declarada em Gênesis capítulo 1, versículo 1, é extraordinária. Essa primeira frase já nos ensina algo profundo. Antes de qualquer problema, dor ou dúvida que enfrentamos, Deus já existia. Ele é o início de tudo. Isso traz paz ao coração, porque significa que nossa história também está nas mãos daquele que criou todas as coisas com sabedoria perfeita. É por isso que nós servimos um Deus que cria com propósito. Ao longo do capítulo 1 de Gênesis, vemos Deus criando a luz, o céu, a terra, o mar, os animais, por fim, o ser humano. Nada foi feito por acaso, tudo foi planejado. Quando Deus cria o homem, ele declara, Gênesis capítulo 1, versículo 26, Façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Isso mostra o valor que temos diante de Deus. Mesmo vivendo em um mundo marcado pelo pecado e pelas lutas, não perdemos a nossa identidade de criação divina. Você não é um erro, eu não sou um erro, nós não somos um erro. Nós somos pessoas pensadas por Deus desde o princípio. Essa verdade consola o coração cansado. Muitas vezes nos sentimos pequenos, pequeninos, esquecidos ou sem valor. Mas Gênesis nos lembra, somos obra das mãos do Criador. E é no livro do Gênesis que também vemos a queda do homem e a dor do pecado. No capítulo 3, vemos a desobediência de Adão e Eva. O pecado entra no mundo e com ele a dor, o medo e a separação espiritual. Depois de pecarem, eles se esconderam de Deus. Isso revela algo que ainda acontece até hoje. O pecado sempre tenta nos afastar da presença do Senhor. Mas o mais impressionante não é o homem se escondendo, é Deus procurando. Gênesis 3:9 vai dizer, E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou, Onde estás? Deus sabia onde Adão estava, com certeza. A pergunta não era de localização, mas de condição espiritual. E essa mesma pergunta ecoa até hoje para todos nós muitas vezes. Onde está o nosso coração? Mesmo após a queda, Deus não abandonou a humanidade. Pelo contrário, já em Gênesis aparece a promessa de redenção, apontando para Jesus, aquele que pisará a cabeça da serpente. Isso nos mostra que a graça de Deus é maior que o nosso pecado. No livro de Gênesis também vemos Deus permanecendo fiel em meio ao caos. Nos capítulos seguintes, vemos violência, corrupção, distância que o homem fica de Deus crescendo nesta terra. Mas, mesmo assim, Deus levanta Noé, um homem que andava com ele. Gênesis capítulo 6, versículo 8 diz, Noé achou graça diante do Senhor. Que palavra poderosa! Graça. Em um mundo corrompido, Deus ainda encontra pessoas que desejam viver com Ele. Isso significa que mesmo hoje, em meio a tanta maldade, é possível viver uma vida que agrade ao Senhor. O dilúvio mostra o juízo de Deus, mas também a sua misericórdia. A arca não é apenas salvação para Noé. É símbolo de que Deus sempre prepara um caminho de livramento para os que nele confiam. E no livro do Gênesis também a gente vai ver o chamado de Abraão, aquele que viveu pela fé.
Mais adiante nós encontramos ele, Abraão, chamado para deixar sua terra e caminhar rumo ao desconhecido. Quantos de nós teríamos coragem de fazer o que fez Abraão? Gênesis capítulo 12, no versículo 1 diz: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Meus amados irmãos, aqui aprendemos que a vida com Deus é uma jornada de fé. Nem sempre veremos tudo com clareza, mas podemos confiar naquele que nos guia. Abraão não era perfeito, mas creu em Deus, e essa fé foi considerada justiça. Isso nos ensina, queridos irmãos, que o que Deus procura não é perfeição humana, mas um coração que confie nele. Quantas vezes também somos chamados a dar passos de fé como fez Abraão? Às vezes dói, às vezes dá medo, mas no livro do Gênesis vai nos lembrar: quando Deus chama, Ele também sustenta. E Ele é fiel, porque a fidelidade de Deus vem através dessas gerações. A história continua com Isaac, com Jacó e também com José. Mesmo com erros, conflitos familiares e injustiças, Deus permanece conduzindo tudo para o cumprimento de seus planos. José é um exemplo marcante para todos nós. Vendido como escravo, injustiçado e preso, ele poderia ter desistido, mas no final reconhece algo profundo. Gênesis capítulo 50, versículo 20 diz: vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Que mensagem poderosa para todos nós no dia de hoje. Muitas coisas não entendemos. Algumas dores parecem sem sentido, mas no livro do Gênesis nos mostra que Deus transforma até o mal em instrumento para cumprir seus propósitos. Nada está fora do controle do Senhor. E eu quero concluir esta breve mensagem dizendo para você: o Deus do princípio é o Deus de hoje. Meditar em Gênesis é lembrar de algumas coisas em nossas vidas, é lembrar que Deus cria com propósito. Deus busca o homem mesmo após o pecado. Deus oferece graça em meio ao juízo. Deus chama para uma vida de fé. Deus transforma o mal em bem. O Deus que estava no princípio continua presente hoje. Ele ainda cria novos começos. Ainda perdoa, ainda guia e ainda cumpre promessas. Talvez muitos de nós estejamos precisando de um recomeço. A boa notícia, irmãos, é que Deus, de Gênesis, é especialista em começos. Ele pode restaurar sonhos, curar feridas e dar direção nova à nossa vida. Vamos terminar esta mensagem, essa meditação, guardando esta verdade no nosso coração. Se Deus iniciou a história em Gênesis, irmãos, Ele também é poderoso para escrever um novo capítulo na sua vida hoje. Que o Senhor fortaleça nossa fé, renove a nossa esperança e conduza os nossos passos todos os dias de nossas vidas. Quero orar com você neste momento, mas antes vamos ouvir um louvor. Após o louvor, eu volto e oramos juntos. Essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar e o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Choro dura uma noite, mas alegria
ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei. Todavia me alegrarei, todavia eu me alegrarei em ti. Já estamos de volta, meus amados irmãos. Vamos estar orando uns pelos outros. É momento de oração. Vamos todos falar com Deus. Senhor Deus, obrigado por Tua presença em nossa vida. Obrigado por Tua palavra que nos guia todos os dias, renova nossa fé, perdoa nossos pecados e conduz os nossos passos segundo a Tua vontade. Que nunca nos falte esperança, paz e confiança em Ti, meu Deus, em nome de Jesus. Amém.